Tem um tempo, assim, uns 2 anos pra cá, que eu venho sofrendo de uma condição chamada celular bomba. Onde tem um celular que eu não sei quanto tempo ele estará comigo até ele explodir. E eu vou contar toda essa situação pra vocês do começo. Eu sempre escolhi os meus celulares. Assim, depois que eu atingi uma certa idade e eu precisava de um celular novo, eu comecei a escolher. Porque antes disso, meio que eu ia... Não que eu tivesse muitos celulares antes, né? Mas antes de começar a escolher um celular, eu fui no shopping. Um vendedor falou, olha esse J6, que bom aqui. Isso já era tipo 2019. E eu falei, uau, deve ser bom mesmo. Comprei. Não durou. Eu ainda botei vírus no celular. Então, com a idade chegando, eu comecei a ficar mais inteligente. Então eu comecei a fazer escolhas dos meus telefones. E chegamos no momento que eu escolhi um muito bom. Que ele era tipo meio grafite, ele era meio perolado, com umas luzes verdes e rosas. Ele era muito bonito, ele não era caro. Só que ele tinha só 64 GB. E isso era muito pouco pra mim, porque eu não conseguia baixar os meus jogos e os meus filmes piratas. Então eu falei, uau, vou vender esse e vou comprar um novo. Então começou a pesquisa de um novo celular. Eu estava na escola, tava vendo uma amiga minha usando o celular dela, e eu falei, uau, esse celular tá rodando tão liso as coisas que ela está fazendo. Será que ele é bom? Daí eu perguntei pra ela, nossa, esse celular é muito legal, né? E ela, começou a rir. Eu devia ter sacado os sinais, mas eu não saquei. E eu falei, vou comprar esse. E eu fui e comprei. Não era caro, vendi meu outro celular pra poder comprar, né? E ele me serviu muito bem durante, tipo, 1 ano e meio. Até que ele começou a apresentar uns problemas muito específicos. E eu começarei a listar eles aqui, porque não foram poucos. O primeiro problema que eu percebi foi que ele começou a salvar as fotos quando ele queria. Então, se eu abrisse a câmera do celular e quisesse tirar foto de uma coisa que estivesse acontecendo na hora, muito rápida e espontânea, sei lá, passando um avião, eu falei, uau, que avião bonito, vou tirar foto. O celular tinha a possibilidade dele não salvar. E não era uma possibilidade pequena, uma chance pequena. Era de 50%. Ou ele salvava ou ele não salvava. Então, eu comecei a tirar foto pelo WhatsApp. A qualidade não ficava das melhores, mas pelo menos eu conseguia tirar a foto, né? E envolvendo a câmera, tinha outra coisa. Esse celular, ele fecha os aplicativos quando você abre outro, assim. E é muito... Eu não sei explicar, mas ele faz isso também quando ele quer. Mas com a câmera é sempre. Então, se eu estava no TikTok e quisesse tirar foto de alguma coisa e abrisse a câmera, ele automaticamente fechava todos os aplicativos. O TikTok incluso, né? Foi meu exemplo. Mas ele fechava tudo e não tirava foto. Ou seja, não servia de nada. E isso não acontecia só com a câmera não, tá? Dependendo da minha ação, eu quisesse mudar de um aplicativo para o outro, ele fechava os outros também. Isso acontece muito com o WhatsApp. Às vezes eu tô, sei lá, no Google, entro no WhatsApp pra responder alguma coisa, eu volto, ele fechou o que eu estava fazendo, eu tenho que começar tudo de novo. E isso não é muito legal, sabe? E eu tento deixar os aplicativos trancados, não sei explicar porque não eu consigo fazer isso, que é tipo deixar um aplicativo fixado pra ele não fechar. E ele fecha mesmo assim. Eu acho que se ele não fechar, ele explode, né? Então é um meio de continuar vivo. Outra coisa que me irrita profundamente, o Spotify. Eu tenho o Spotify Premium, né? Porque eu pago junto com uma galera pra eu poder ouvir minhas músicas. E às vezes ele desiste de abrir o Spotify. Eu abro, ele fica uns 5 minutos naquele looping verde. E ele só volta se eu ficar entrando e saindo das playlists. Porque às vezes aparece as playlists. Então eu tenho que entrar na playlist, fica no looping verde, eu saio, entro de novo, aí recarrega. Tudo bem, volta a funcionar. Só que, lembra que eu falei de fechar os aplicativos? Se eu estou ouvindo música e abro algum outro aplicativo, tem a possibilidade dele fechar a minha música. E até começar de novo, demora. Porque até inicializar tudo de novo, fazer o rolê de entrar e sair da playlist várias vezes. Não está sendo prático a vida desse telefone. E eu tento ter o do bom e do melhor para o meu celular. Eu pago o Spotify Premium, eu mudei meu plano de celular, porque antes que eu tinha, ele era muito ruim. Eu pagava R$ 15 e minha internet ia embora em uma semana. Aí eu contratei um bom. Só que ele às vezes não tinha cobertura aqui, onde eu moro. Aí, eu tentando resolver os meus problemas, descobri que se eu fosse no modo avião por 10 segundos e voltasse, a minha internet voltava por completo. E isso não é um problema isolado do meu celular. Todo mundo que tem um celular tipo o meu relatou uma coisa parecida. Eu estava conversando com um professor meu e ele assim, nossa, que saco, eu tento mandar as coisas aqui pra galera e fica naquele H+ na internet. E eu não sei porquê, e às vezes a mensagem não chega áudio, não chega imagem. E eu... Professor, eu acho que eu tenho a solução para você. Ensinei ele o rolê do modo avião, ele colocou por 10 segundos, não voltou. Deu 2 segundos e voltou, e ele ficou muito feliz. Daí ficamos nós dois tacando pau no celular juntos. Outra coisa, eu já tinha comentado com outra pessoa dessa coisa de fechar as abas, e ela falou que a mesma coisa acontecia com ela.
Só que eu não tinha explicado que o meu fazia isso. Ela contou deliberadamente que o dela fazia, ou seja, ela não entrou na minha onda, ela já sabia que isso acontecia com o celular dela. E por acaso acontece comigo também. Sabe qual é o pior? Eu quis comprar esse celular por conta de uma função muito idiota. Porque eu vi alguém usando e eu falei, uau, eu preciso disso. Eu nunca vi outro celular fazendo essa tal tecnologia. E assim começou a minha ruína. E não era pra ele estar tão ruim assim. Mas o que eu digo pra vocês é: não se deixem influenciar pelo celular dos outros, tá? Porque além do celular da minha amiga, eu tinha visto outra pessoa usando uma função do Flash. Eu achei legal e eu comprei. Eu era muito jovem. Mas não façam igual a mim. Comprem um celular bom de verdade.